Dentro de cartuchos empoeirados, encontrei universos inteiros. Salvei reinos de meros kilobytes. Naveguei aos 4 cantos de um polígono e encarei a mim mesmo no reflexo de um CD-ROM. E mesmo assim, sigo buscando a resposta. Você conhece o Mario? Let's go! Yahoo! Uma nova fase começa. Bem-vindo à segunda temporada. Bom dia, amnésicos e esquecidinhas! Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui é o Nino e hoje a gente vai falar do... Hoje a gente vai... Nossa, do que a gente ia falar mesmo? Ah, é! Do novo quadro do Você Conhece o Mario, que é o Pérolas Escondidas. Nesse quadro, eu busco trazer à luz alguns jogos que ficaram esquecidos no tempo, alguns jogos que passaram batidos, alguns jogos que talvez não sejam a coisa mais revolucionária do mundo, mas que eu considero pessoalmente jogos bons, cara, que valem a pena serem jogados. Vale a pena você ter essa experiência pelo menos uma vez, mas por algum motivo ou outro, seja uma janela de lançamento ali muito superlotada ou pouquíssimo investimento em marketing, às vezes passam muitos jogos bons que a gente nem sequer fica sabendo, né? E hoje eu trouxe para vocês, para inaugurar o nosso novo quadro de Pérolas Escondidas, eu trouxe um jogo que mora na minha cabeça fazem anos, cara. Desde a primeira vez que eu joguei ele, mais de uma década atrás. Esse jogo, assim, eu me pego pensando nele, cara, meio que constantemente, assim. Com certeza você também tem um jogo desse na sua mente. Aquele jogo que, assim, você fechou e ele ficou contigo, né? Que ele não se encerrou ali quando você viu os créditos subindo, cara. E pra mim, o Remember Me é um desses jogos. Lançado lá em 2013, desenvolvido pela Dontnod, sim, a mesma Dontnod que fez a série de jogos Life is Strange, e publicado pela Capcom, cara, olha que louco. O Remember Me, ele é um jogo que, quando ele foi lançado, ele tinha muita promessa, ele teve um hype muito grande, e quando ele foi lançado, ele meio que, tipo assim, a galera tava esperando aquele splash, assim, e ele mal mexeu a água, sabe? Mas, vamos entrar de cabeça no mundo de Remember Me hoje, desse jogo, falar um pouquinho sobre alguns personagens, a história do jogo de uma forma mais superficial, por quê? Porque ele é um jogo muito focado em história, cara. E eu não quero dar spoilers pra você, porque de verdade eu acho que esse jogo ele vale a pena ser jogado até hoje. Bom, vamos começar. Imagine nunca esquecer de nada que você não queira. Imagine lembrar de cada momento especial da tua vida com clareza, como se estivesse revivendo esses momentos. Não importa quanto tempo atrás eles tenham acontecido. Agora, imagine poder compartilhar esses momentos com alguém que você ama, para que eles possam vivê-los também. Imagine seu amado ou amada compartilhando a memória dele contigo, e você finalmente entendendo o que ela ou ele sente por você, e como aqueles momentos significaram tanto para essa pessoa. Ou mesmo viver momentos históricos pelas memórias de quem realmente esteve lá. Imagine poder sentir e presenciar pela visão dos seus pais o momento do seu nascimento, e o quanto você significou para eles naquele dia, ou o quanto isso mudaria sua relação com eles. Surreal de pensar, né? O quão diferente as pessoas seriam se o compartilhamento de memórias fosse algo real. Como os julgamentos de crimes mudariam se pudéssemos ver as memórias do criminoso e da vítima, não é mesmo? Eu acho que na real a gente ia ficar viciado em ficar vendo memória dos outros, cara. Por que eu ia assistir um documentário sobre um veterano combatente de guerra, por exemplo, se eu posso reviver a batalha como se eu fosse ele através das memórias dele? Por que eu vou ficar imaginando que eu sou um famoso se eu posso subir aos palcos como se estivesse lá, sendo minha celebridade favorita? Ou sentir como é ganhar na loteria pelos olhos de quem viveu isso? Quanto valeria uma memória de momentos íntimos de alguma celebridade, por exemplo? Agora imagine se você tivesse o poder de remixar essas memórias, mudá-las ao seu bel prazer, alterando coisas, implantando memórias que não são reais, fazendo alguém acreditar piamente que viveu algo que nunca aconteceu, porque a pessoa se lembra de ter vivido algo que você criou. Imagina você poder entrar na mente daquela pessoa e modificar as memórias que ela tem? Pois é, essa é a premissa do jogo Remember Me. E é nesse universo cyberpunk que se passa o nosso jogo.
Um universo onde as memórias são comercializadas como produtos, vendidas no mercado negro, alteradas, nada mais é privado. A sociedade está se desfragmentando, com centenas de milhares de viciados em memórias de vidas que não são delas. Curiosamente, é onde você começa sem memória alguma, nem de onde você está e nem de quem você é. A primeira cena do jogo já é você tendo suas memórias traumaticamente retiradas em um tipo de laboratório. Mas alguma coisa dá errado e o procedimento não consegue eliminar 100% das suas memórias, pois você ainda se lembra de uma informação muito importante: o teu nome, Nilin. E é na pele da Nilin que você vai jogar o jogo todo. Como eles falharam em extrair completamente a sua memória, o que aparentemente é um processo extremamente doloroso e traumático, porque ela está gritando no jogo ali, enquanto no chão, assim, jogada no chão, enquanto as memórias dela são arrancadas, né, à força aparentemente, pensa numa forma de lobotomia, né? Então, para os prisioneiros mais perigosos ali sei lá, não escaparem, não causarem revoluções, eles limpam completamente a memória da pessoa, né? Só que como eles falham em tirar completamente as tuas memórias, você é transferido para uma outra ala, né, onde você vai sentar numa cadeira e essa cadeira, digamos que é um processo ainda mais invasivo para tirar realmente o que sobrou, até mesmo teu nome, tua personalidade, a tua identidade, né? E é muito interessante porque conforme você chega nessa nova sala, assim, você vê os caras na cadeira sofrendo, né, gritando, urrando, assim, enquanto as memórias são tiradas, vai chegando a tua vez na fila. E aí você vai cada vez mais assim chegando perto dessa cadeira, né? E, e aí, de repente, quando vai chegar a tua vez de sentar na cadeira, uma voz começa a falar contigo. Alguém fala contigo diretamente na tua mente, através do teu implante Sensing. O implante Sensing é como se fosse um implante cerebral que permite que você compartilhe as suas memórias com quem você quiser. E todo mundo tem esse implante. Porque, como eu disse, cara, imagina como seria interessante você, em vez de alguém te contar alguma coisa que aconteceu, nossa, você não vai acreditar no que aconteceu. Você vai lá e simplesmente entra na memória da pessoa e compartilha essa memória. Vocês podem reviver essa memória juntos, né? Então, todo mundo tem um implante Sensing. Então, essa pessoa que está falando com você através do teu implante, né, ela se identifica como Ed e ela pede que você confie nela e ela te ajuda a fugir desse lugar, que você não sabe onde é ainda. E é aí que a sua história começa a ser contada. E é legal porque o Sensen, né, ele é representado no jogo como uma espécie de círculo holográfico que fica na sua nuca, né, onde a pessoa pode interagir ali para compartilhar as memórias, né? E dá um efeito bem legal, cara, né, no jogo, nos personagens. Inclusive, quando você luta com os inimigos, você tem um golpe de finalização que você pode extrair a memória do cara, né, deixando ele, tipo assim, um estado catatônico, assim. É muito interessante. Bom, aí o Ed está falando com você no teu ouvido, ele está te guiando para você conseguir fugir desse lugar. E aí ele explica que você está em um complexo da Memorize. A Memorize é uma mega corporação responsável por desenvolver o Sensing, né? E ele fala que você precisa fugir dele imediatamente, que ele vai te ajudar. E isso é tudo que você sabe no começo. E aí o Ed ele vai te guiando, né, até você sair desse complexo e você vai parar num escoamento de dejetos, cara, como um esgoto. Só que como dejetos, eu quero que você entenda os corpos descartados das pessoas que se tornaram viciadas em usar o Sensing, corrompendo não só as suas mentes, mas deformando seus corpos para o limite além da recuperação, que são chamados no jogo como Leapers. Então os caras começam a usar tanto, cara, o Sensing, que começa meio que fritar o cérebro dos caras, e isso começa até dar distorções físicas. Então esses Leapers, por exemplo, que são os primeiros inimigos que você encontra no jogo, eram pessoas, inclusive você ainda vê o Sensing na nuca deles, assim, todo corrompido, todo bugado, né? E eles não falam nada com nada, sabe? Eles ficam falando palavras desconexas, assim, e eles têm dedos alongados. Pensa no Gollum do Senhor dos Anéis, é basicamente essa vibe, assim. E eles te atacam porque eles querem roubar suas memórias, eles estão viciados, né, cara? Isso é muito louco, assim. Então o Ed te ajuda a sair de uma das fábricas ali, uma das corporações da Memorize, e você se vê no esgoto, numa favela ali cheia de cadáveres, né, junto com esses Leapers ali que estão prontos para te atacar. Bem-vindo a Neo Paris, cara, que é a Paris, né, Nova Paris. O ano é 2084, ou seria 1984 para quem sabe ler entre as linhas. Você não sabe quem você é, por que você está sendo ajudada, quem está te ajudando e por que estão atrás de você. E é em New Paris que a aventura se passa. O Remember Me ele é um jogo de aventura cyberpunk linear em terceira pessoa, onde na pele da Nilin você vai descobrir o que está acontecendo.
Para isso você conta com a ajuda de alguns personagens memoráveis, como o próprio Ed, que eu já disse, né? A voz na tua mente, que vai aos poucos te explicando quem você é, o que está acontecendo no mundo. Não se preocupe com spoilers, mas logo no começo você aprende que você é uma errorista. Sim, isso mesmo, uma terrorista que está buscando acabar com a Memorize, chamada de errorista porque o seu objetivo é causar erro na memória das pessoas. Já vou te explicar. O Ed ele conta que você é a maior errorista que já existiu, sendo a única capaz não só de roubar, mas de manipular memórias. E por isso que você foi capturada e teve a sua memória quase toda apagada, né? Sua missão agora é se infiltrar na Bastilha, a maior prisão de segurança máxima de Neil Paris, em busca de um personagem que pode te ajudar a recuperar sua memória definitivamente. E é aqui que eu vou parar de contar sobre a história, porque eu quero que você jogue e não quero que você tenha spoilers. Vale muito a pena descobrir quem a Nilin é, junto com ela, né, conforme você vai jogando. Como eu disse, ela é a única capaz de remixar memórias, e esse é um aspecto que faz parte do jogo em si. O jogo, em si, ele é bem linear, focado na história dos personagens, né, com uma progressão muito clara da história conforme você avança. Inclusive, esse jogo seria um bom filme, viu? Entre as fases, a Nilin se pergunta se o que ela faz está certo, se ela realmente deve confiar no Ed, né, uma pessoa que ela nem conhece, ou nos outros personagens que a ajudam ao longo da aventura. Ser uma terrorista carrega um grande preço, e quanto mais você progride no jogo, vai causando mais caos, mais destruição, mais ela se pega perguntando se os fins justificam os meios. E é legal porque, conforme eu disse, o jogo ele é bem linear, né? Só que a jogabilidade dele é bem interessante, cara. Ela é uma jogabilidade que marca bastante época, lembrando que é um jogo lá de 2013, né? Então você tem, lógico, né? Você anda pelo cenário, pode correr e tal, só que você também tem aquela travessia estilo parkour à la Uncharted, onde você pode escalar encanamentos, subir em beirais de janelas, subir em escadas, andar pelo telhado dos prédios, né? Ele é um jogo bastante verticalizado. Em determinados momentos do jogo, conforme você progride, você também vai desbloqueando ferramentas que te ajudam a navegar pelo cenário, como uma luva que atira em partes do cenário como botões e switches distantes para abrir portas. Bom, aí também temos que falar do combate, né? O combate, dá pra ver também que ele é marca da sua época, porque ele segue muito o estilo da série Arkham, sabe? Os jogos do Batman. Aquele flow, né, de combate mudando de inimigo para inimigo sem parar. Sabe quando o inimigo vai te atacar no Batman que tem aqueles rainhos em cima da cabeça do Batman? Também tem isso aqui. Só que é uma exclamação que aparece em cima da cabeça do inimigo que vai te atacar, assim. Então ele te dá a chance de desviar, né? Então é isso, você vai linkando combos ali e vai pegando inimigo por inimigo, né? Igualzinho no Batman, cara. Basicamente o mesmo sistema. Só que ele tem um diferencial muito único desse jogo. O diferencial do combate é o sistema de presence que eles chamam. Funciona assim. Conforme o jogo vai avançando, a Nilin vai se lembrando de como lutar. Então você vai abrindo combos cada vez mais longos e complexos e golpes especiais de finalização. Sem contar alguns modos de combate especiais que você pode usar, mas que precisam de um tempo para poderem ser usados de novo. Porém, o legal do jogo é que ele deixa você customizar os combos. Conforme você derrota inimigos, você vai ganhando XP, que por sua vez abre mais e mais espaços nos seus combos. Pense assim: seu combo começa com apenas 3 golpes, por exemplo no controle do Xbox. Você aperta X, 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 ela vai dar 3 golpes. Depois você abre um combo de 6 golpes, YX, YX, YX. E assim vai abrindo outros combos maiores, cada um com a sua própria combinação entre X e Y. Só que você pode trocar o que cada um desses X e Y faz em cada combo com esses presence, que nada mais são que formas de customizar os combos. Existem 3 tipos de presence no jogo: dano, vida e resfriamento. São bem autoexplicativos, né? Então imagine meu combo YX, 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 um combo de 6 golpes. Eu posso colocar, por exemplo, um pressing de dano no Y, mais um de dano no X, 2 de vida nos próximos Y e X, e para terminar, mais um dano no Y e um resfriamento no último X. Isso quer dizer que conforme eu vou apertando esses botões no combate, eu começo dando dano extra nos inimigos, no meio do meu combo eu começo a ganhar vida, e no final do combo, eu termino reduzindo o tempo necessário para usar o super modo de combate. Porque além dos golpes normais, a Nilin ela tem alguns especiais, vamos pensar assim, onde ela fica tipo modo Berserk por 10 segundos, ela fica muito mais forte, muito mais rápida, etc. Só que quando você usa esses super golpes, né, esses, digamos, modo Berserk dela, depois ele precisa de um tempo de esfriamento ali, então você vê um timer contando. Se você coloca presence de redução de tempo, de resfriamento no seu combo, cara, ele vai reduzindo, em vez de você esperar 1 minuto até poder usar a tua habilidade de novo, você vai usando esses presence de redução de tempo, e então em 15, 20 segundos você consegue usar ele de novo.
Então fica sempre um jogo assim, cara. Eu quero causar mais danos, então eu vou colocar mais pressings de dano em cada golpe meu. Ah, mas eu preciso também de um combo que me dê mais vida, porque às vezes se eu estiver perdendo vida, né? É interessante. Então você pode montar um outro combo separado, onde você vai encaixando ali essas pecinhas, esses pressings nos seus golpes para ganhar mais vida. Né? Ah, não, eu quero ficar usando os meus especiais mais frequentemente, então eu posso investir mais em pressings de resfriamento. E assim você vai montando seus próprios combos. Ele é muito interessante, cara. Então assim eu vou montando combos diferentes, focados mais em dano, ou em recuperação de vida, ou redução de tempo para poder usar o especial de novo, né? O jogo é legal também porque ele te ajuda a lembrar dos seus combos com o mostrador na parte de baixo da tela, onde conforme você vai dando os golpes, ele te mostra em tempo real qual combo que você está usando, dos combos que você já montou, né? É útil também, já que você dá mais dano se você apertar o botão de golpe, né, assim que o golpe anterior conectar. Então não adianta você ficar macetando o botão que nem louco, cara. O jogo ele pede de você estratégia e uma frequência de golpes ali bem rítmica, assim, sabe? Então ele transforma cada batalha numa dança rítmica de botões que terminam com finalizações incríveis. Então você vai enchendo a tua barrinha ali, no final você aperta o B, no caso do Xbox, e ela dá uma finalização muito interessante, muito legal, um fatality ali nos inimigos, né? Apesar de não ser um jogo violento, não temos sangue nem nada, né? Isso é muito legal, cara, porque os inimigos também vão se variando, né? Como eu falei, você tem os Sleepers lá no começo, que parecem o Gollum do Senhor dos Anéis, né? Aí você tem os Esfoladores, que são os Sleepers grandões, fortões, assim, que recebem buff dos outros Sleepers menores, né? Então se você tá numa luta ali com os Sleepers pequenininhos e de repente entra um Esfolador grandão, ele começa a ser buffado, fica mais forte ali pelos outros Sleepers. Então você usa os teus pressings de dano para terminar com esses Sleepers rápido, e aí quando sobra o grandão, você pode emendar combo tipo assim para recuperar a tua vida que você perdeu no combate. É muito interessante, cara. Você monta o teu combo da forma que você quiser. Mas duas coisas além do combate, né, chamam mais atenção logo de cara no jogo. Primeiro a música, a trilha sonora, uma coisa que é muito específica do Remember Me. Quem jogou já sabe do que eu estou falando. Em poucos segundos você sabe que você está ouvindo a trilha do jogo. É uma mistura muito única de ambiente, eletrônica, orquestra com uma pitada de remixagem por cima. A impressão que dá é que a música tá toda fragmentada, toda errada, tá com problema para ser tocada, sabe? Representando essa memória fragmentada da Nilin, né? Isso é muito legal, cara. Ouve um trechinho. Tem tantas músicas boas nesse jogo, dá vontade de colocar todas aqui pra ficar ouvindo, cara. Só de ouvir a trilha sonora, mesmo que você não jogue, vale muito a pena. E a música também, ela complementa muito bem os cenários. Como eu disse anteriormente, o jogo se passa em Paris do futuro. E o game é separado basicamente em três partes. Conforme você vai avançando, você sai da Baixa Paris, das favelas, com muita sujeira, né? Com os Leapers, os caras viciados em Sensing, e pessoas também que não são Leapers, mas que são viciadas em memórias, né? Pedindo dinheiro na rua, sabe? Pedinte, assim, para poder comprar mais uma memória. É legal conforme você vai andando, assim, se você para e presta atenção nos NPCs, nos diálogos, assim, você ouve eles conversando, assim, sabe? Vai adicionando camadas naquela realidade, né? Você ouve o cara falando pro outro assim, pô, cara, me empresta só mais uma vez uma graninha aí, só pra eu comprar mais uma memória. Não sei quem tá vendendo uma memória da hora ali que você pode ser tipo um milionário, assim. Deixa eu ser um milionário por um tempo, cara. Me deixa viver isso, sabe? É muito triste, né? Mas é muito interessante também. E você vai vendo ali aquela poluição visual, né, cara? As construções improvisadas, um ambiente muito marrom, preto, assim, pontuado com plaquinhas de neon, né? Outdoors coloridos, pichados, apagados pelo tempo, pela sujeira. Depois você vai para a parte que eles chamam de Mid Paris no jogo, que é a parte rica, que é a parte que fica meio que em cima da parte baixa, onde tudo é muito mais limpo, com arquitetura muito mais próxima da Paris atual, com elementos tecnológicos misturados, como drones que levam e trazem encomendas pelo ar, muitos robôs limpando a casa, fazendo as compras, limpando as ruas, servindo de atendentes nas lojas, praças, grandes prédios clássicos, aquela arquitetura clássica antiga, né, com outdoors holográficos na fachada, muita verticalidade,
elevadores de carga, lojas por todos os lados, muito vidro e metal limpo e decorado. Pensa na City 17 do Half-Life, só que luxuosa. Com a polícia privada da Memorize, né, chamados de Força Sabre, que é os policiais pagos pela própria corporação, né? Eles estão por todos os lados nessa parte, inclusive eles estão te caçando. E é eles que você vai combater muito nessa parte do jogo. É aqui que o jogo mostra os seus dentes, com uma crítica social interessante, pois ele faz você sair das favelas, onde você vê os marginalizados, abandonados à própria sorte no submundo, muitos corrompidos pelo vício em Sensens, né, deformados até, com aquelas falas incoerentes, e depois, a poucas centenas de metros dali, uma bela cidade, cheia de lojas e ricos snobs. E mais pro final da aventura, você vai para Minemópolis, que é a parte mais rica e avançada, com imensos arranha-céus futuristas das megacorporações. Afinal, o que seria de um game cyberpunk sem megacorporações maléficas que controlam cada aspecto da vida das pessoas, não é mesmo? Eu não consigo reforçar o quão incrível esse jogo é no estilo de arte, na direção de arte, cara. É uma mistura da City 17, como eu falei, com o Minority Report, sabe, o filme do Tom Cruise? Mano, eu adoraria morar em Mid Paris, velho, de verdade. Eu recomendo muito pra quem se interessa por arte, arquitetura, game design, procurar o artbook desse jogo online, velho, de verdade. Então agora eu espero já estar pintando uma imagem do jogo na tua mente, né? É aquela cidade ali que ela tem as suas divisões muito claras, né? Você vai explorando cada parte, vai vendo assim, você percebe muito nitidamente quando você passou de uma parte para outra. Tem um universo muito rico ali, cara, sabe? Você vê os personagens se interagindo, as pessoas fazendo compras, conversando, passeando, tem aqueles caras que ficam pregando a mensagem de Deus assim para as pessoas. É um ambiente que parece muito vivido mesmo. E para quebrar esse flow de parkour e combate, né, o jogo ele apresenta o seu maior diferencial e o fator que ficou na memória, desculpa o trocadilho, né, de quem jogou. Eu disse no começo que esse jogo ele mora na minha mente desde que eu joguei ele há tantos anos atrás, e eu me pego vez ou outra pensando nele. E uma parte disso se deve à mecânica de remixagem de memórias. Por exemplo, bem no começo do jogo, após fugir da Memorize, você começa a ser caçado pela polícia, que inclusive é paga pela própria Memorize. Né? Você vê o seu rosto nas notícias, nos outdoors, como uma fugitiva perigosa, assim, conforme você vai avançando pelo cenário. E eu adoro, cara, quando o jogo vai adicionando essas camadas de contar a história pelo cenário, sabe? Enfim, logo no começo você é encontrada por uma mercenária que está te caçando, a Olga. Quando ela te encontra, você rapidamente perde a luta e ela está pronta para te levar de volta para Memorize. Mas aí um lapso de memória vem na mente da nossa heroína e ela se lembra que ela pode entrar na mente das pessoas e alterar suas memórias. E é isso que ela faz. Ela entra na memória da Olga e ela vê que naquele mesmo dia, algumas horas atrás, a Olga estava no hospital acompanhando o marido dela, que estava entrando em estado catatônico devido ao vício em sensing. Então o marido dela era um viciado, né, em ficar usando o sensing, ficar usando as memórias, né? E ela conversa com o médico que está prestes a realizar um procedimento caríssimo para tentar curar o marido dela, né? Talvez desfragmentando a mente dele, tentando recuperar o marido dela de volta. E por isso que ela está te caçando, para poder pagar esse procedimento médico. Porém, você aprende a manipular as memórias dela, manipulando objetos no cenário para atingir um resultado diferente do que a Olga se lembra de ter acontecido. Nesse caso, por exemplo, você vai modificando a sequência de eventos dentro dessa memória até que o marido dela tenha um surto psicótico e o médico da Memorize tenha que matá-lo. E agora é isso que a Olga acredita que realmente aconteceu algumas horas antes, se tornando então sua nova aliada na aventura contra a Memorize. Então isso é muito legal, cara. E durante o jogo você vai tendo que fazer isso mais algumas outras vezes, né, com algumas pessoas importantes ali, para que elas tenham memórias falsas e ajudem você na sua causa, sabe? Teve até uma memória que eu nunca esqueci desse jogo, olha, trocadilho de novo, né? Que você tem que fazer o cara acreditar que a pessoa que ele ama se matou. Quando na verdade não, a pessoa não se matou, tal. Então você acaba com a vida dessa pessoa, assim. Imagina um poder desse na vida real, cara, que louco. Bom, então agora você já sabe um pouco sobre o universo, os personagens, né, o combate, como ele funciona, a remixagem de memórias. É legal ver como é que eles pegaram os lugares que existem também hoje em dia, tipo Paris, assim, e reimaginaram esses locais com uma roupagem cyberpunk incrível, cara. Tipo assim, você tem aqueles prédios clássicos, né, a Bastilha mesmo, até a Torre Eiffel, você fica vendo ela lá no fundo, assim, com os arranha-céus do lado, assim, né, estátuas de arquitetura clássica, decoradas com neon, com holograma, isso é muito legal, cara. Bom, pela própria natureza linear do game, né, não dá pra explorar muito. Isso é uma pena, porque o cenário realmente, cara, olha, veja um vídeo no YouTube, pelo menos, pra você ver do que eu tô falando, cara. É um cenário muito bonito, muito chamativo, legal de explorar, né? E é legal quando o cenário vai te contando a história, como na parte baixa da cidade, por exemplo, que se vê muitas partes estão em ruínas, alagadas, esburacadas, destruídas mesmo. E aí depois no jornal que está passando na TV, assim, você vê que houve uma guerra no passado, né, com um grande bombardeio em Paris que ainda deixa suas marcas.
Então isso é muito legal, cara. E ao longo da aventura, né, apesar do jogo ser linear, você também descobre notas sobre o universo escondidas pelas fases. Tem alguns upgrades, tipo upgrade de vida, upgrade de sensing, que você pode ir encontrando também se você der uma exploradinha, né? Sem contar que o jogo ele tem alguns chefes que são muito memoráveis, cara. Que alguns podem ver como pontos positivos ou pontos negativos. Porque os chefes eles são aqueles personagens que eles chamam de larger than life, sabe? Então alguns chefes ali são um pouco caricatos demais, assim, pra chamar atenção. E assim, ele pode até destoar um pouquinho do resto do jogo, mas fica na nossa memória, sabe? É claro que nem tudo são flores, então precisamos falar dos pontos negativos desse jogo. É interessante notar que a Capcom teve um momento de criatividade onde eles realmente aprovaram projetos novos. Muitos fãs pedem coisas novas, né, cara? Mas quando recebem não gostam daquilo e acabam voltando pro tão familiar ciclo de remasters e remakes. Mas junto com o Remember Me, teve o Exo Primal, aquele jogo de atirar em dinossauro. Né? A Capcom vai lançar em breve mais um sci-fi focado em campanha linear, que é o Pragmata. E eu espero que finalmente eles consigam emplacar uma nova franquia, cara. Porque me dói muito, assim, o Remember Me não ter tido mais amor, não ter tido mais reconhecimento, sabe? Mas o que foi que as pessoas torceram o nariz na época do Remember Me? Por que apesar do nome ele acabou caindo no esquecimento? Nunca tendo um remaster e nem sequer ele está na retrocompatibilidade. Ele está preso nos consoles da sétima geração e no PC. O Remember Me ele foi lançado, como eu disse, lá em 2013, desenvolvido pelo estúdio francês Dontnod Entertainment, né, foi o primeiro título deles, recebeu uma recepção mais ou menos mista na época. E embora ele tenha sido elogiado pela sua originalidade e ambientação, ele também foi criticado por falhas em sua execução. Os pontos positivos que a galera falou bastante na época, como eu disse, foi a direção de arte, a ambientação futurista, né? A cidade de New Paris foi amplamente elogiada por seu visual cyberpunk e atmosfera envolvente. O enredo criativo, a protagonista carismática, né? A história da Nilin foi considerada instigante, bem construída, com temas que remetem a obras como 1984, de George Orwell. Né? Mecânicas do remix de memória, uma das ideias mais originais do jogo, né? Permitindo o jogador alterar lembranças de personagens para mudar seus comportamentos. Agora, quais foram as principais críticas desse jogo? O combate dele, apesar de eles tentarem inovar com os pressings, né, a parada de você fazer os seus próprios combos, ele acaba se tornando repetitivo e não é muito inspirado, né? Então, o combate ele acaba se tornando um pouco monótono, assim, um pouco raso com o tempo, repetitivo. A exploração é bem limitada e a linearidade dela é excessiva, então você literalmente vai sempre seguir aquele caminho ali que o jogo quer que você siga. Por mais que você esteja andando, por exemplo, na calçada e você veja a rua, você não pode nem ir para a rua para você ter uma ideia, entende? Então ele foi criticado por isso, né? Uma estrutura excessivamente guiada com pouca liberdade para o jogador explorar. E também a galera reclamou da curta duração, né? A campanha dura ali cerca de 10, no máximo 12 horas, se você quiser explorar tudo, pegar todos os colecionáveis, ler todos os jornais, né? Porque ele tem um diário ali onde você pode ler mais sobre o universo, os personagens, inclusive ele dá dicas de como derrotar determinados inimigos, né? O que você pode fazer ali para facilitar o combate e tal. Então, se você quiser fazer tudo, explorar tudo, cara, vai dar aí 10 horas no máximo, 11 a 12 horas, né? É um jogo curto. E cara, as notas dele foram bem medianas. Ele tem uma média de 7 em todas as plataformas, no PC, no PS3 e no Xbox 360, né? Inclusive as plataformas que ele ainda está preso. Mas é como eu disse, a gente precisa, cara, dar mais valor para esses jogos nota 7, eu acho, na minha opinião. Porque não sei quando isso começou, mas agora, hoje em dia, nota 7 parece que é uma conotação tão negativa. Se o jogo não for nota 9 para cima, eu não quero nem saber. Eu acho que é porque a gente tem muito jogo, né, cara? Hoje em dia a gente tem jogo demais, então a gente não pode mais perder tempo com jogos 7. Ou nem às vezes com jogos 8. Eu quero o melhor do melhor. Mas, mano, às vezes a gente perde tantas experiências interessantes, tantas experiências legais, por causa desse, digamos, preconceito. Infelizmente, ele tá muito caro ainda na Steam, ele tá mais de R$ 100 a última vez que eu olhei. Um jogo aí de mais de uma década, né? Então, cara, o que eu recomendaria? Se for possível jogar no console, né? Talvez você consiga encontrar um mídia física mais barato, né? Ou mesmo desbloquear um console. Ou esperar uma promoção na Steam. Coloca ele lá para te avisar quando tiver uma promoção, porque vale a pena. E apesar das críticas, o Remember Me, cara, ele conquistou uma base de fãs que até hoje pede por uma sequência, um remaster, um remake, qualquer coisa, cara. Ele é lembrado como uma tentativa ousada de criar algo novo em meio a uma indústria saturada por franquias. Apesar de tudo, é um jogo que sempre que eu conheço alguém que jogou, deixou uma marca nessa pessoa. Seja pela história, pelos personagens, trilha, arte. Remember Me é definitivamente um título que merece a sua atenção.
Um jogo nota 7, com duração de 10 horas, mas que vai ficar contigo por muitos anos. Isso eu garanto, cara. E esse foi o nosso primeiro Pérolas Escondidas. Espero que você tenha gostado de conhecer um jogo novo. Dá uma chance pro Remember Me, nem que seja pelo YouTube, trilha sonora, ou ver o livro de arte dele, artwork, que é muito, muito bonito mesmo. E se você jogar e gostar, cara, volta aqui, comenta aqui, cara. Eu quero saber, eu quero conhecer mais gente que jogou esse jogo. Ou se você já jogou, você gostou, você não curtiu, quais são suas memórias com esse jogo? Enfim, o que seria da gente sem as nossas memórias, não é verdade? Bom, aqui é o Nino, eu vou ficando por aqui e, por favor, remember me.